Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio Freitas e vou falar um pouco para vocês sobre cromatografia, as principais técnicas aplicadas e nessa área de cromatografia e como que elas são aplicadas na área de alimentos. Então, a cromatografia normalmente ela é aplicada para separar mistura de componentes, mas ela também pode ser aplicada para purificar um composto. Vamos supor que você tem um determinado produto, só que ele tem algumas impurezas. Então você pode fazer uma purificação desse composto usando cromatografia. Você também pode isolar um determinado composto. Por exemplo, você tem uma mistura complexa no extrato de uma fruta e você quer isolar, por exemplo, a vitamina C. É possível fazer, né, uma técnica cromatográfica para separar essa substância. Claro que tipo assim, quanto maior a mistura, mais complexa, mais difícil. Né? Então, para isso, são necessárias outras técnicas aliadas para conseguir isolar mais facilmente. Você também pode utilizar a cromatografia para quantificar um composto ou para qualificar, né, onde quando você quantifica, você sabe a quantidade exata de substância que tem na tua matriz, ou no teu extrato, ou no teu produto. Ou então você pode só qualificar, saber, por exemplo, se ele é um composto fenólico, se ele é um aldeído, se ele é um ácido graxo. Você pode utilizar a cromatografia apenas para qualificar, né, ter uma ideia do que seria aquela substância. Ou então você pode utilizar a cromatografia para auxiliar na identificação de um composto. Por exemplo, você tem algumas caracterizações de determinada substância, mas você ainda não tem certeza que substância é aquela. Né? Então você faz uma corrida cromatográfica e com um detector específico para aquela amostra, você pode, por exemplo, utilizar o massas, né, o espectrometria de massas, para saber ter mais ideias estruturais sobre aquele composto e aí chegar numa conclusão que composto seria esse. Né? Mas como começou a cromatografia? A cromatografia tem indícios, né, desde lá 50 depois de Cristo, né, utilizando papiros, mas só ficou conhecida com esse nome em 1903, né, com o Sweat, onde ele começou a utilizar pigmentos, né, compostos de plantas à base de clorofila. Ele estudava botânica e ele queria separar as substâncias, né, que presentes num extrato. Então ele pegou essa mistura de pigmentos, né, e colocou numa coluna, empacotou essa coluna com carbonato de cálcio, né, empacotar a gente chama de colocar, né, o sólido aqui dentro. E aí colocou o carbonato de cálcio, colocou a amostra dele, né, na superfície dessa coluna e colocou como solvente, né, o éter de petróleo. À medida que esse éter de petróleo ia eluindo, ele ia separando em substâncias. Ou seja, umas interagiam mais, outras interagiam menos. Então, as que interagiam menos saíam mais fácil, e as que interagiam mais com a fase sólida interagiam mais, então ficavam mais presas, certo? Mas elas iam saindo com um determinado tempo. Então, por conta que dava para ver diferentes cores, que essa técnica ganhou um nome chamado cromatografia, que vem do grego chroma e graph, né? Então, escrever com cores. Então, com Tsuet que nasceu esse nome. Mas para entender um pouco mais de cromatografia, a gente precisa entender alguns compostos básicos, né? Como eu falei para vocês, aqui uns interagem mais, outros interagem menos. Então, por isso que tem essa separação. Tudo depende de interações diferenciais, né? Uns compostos interagem diferentemente de outros. Então, se você tem um composto que é mais polar e a sua fase estacionária, que é a fase que fica parada dentro da coluna, né? Pode ser o líquido ou sólido. Se o teu composto interage mais com ela, ela fica mais presa. Se ela interage mais, se ela tem uma maior afinidade pela fase móvel, ela sai mais rápido, já que a fase móvel está eluindo dentro da coluna, né? Ou seja, está permeando a coluna. Então, essa fase móvel também pode ser um líquido ou um gás. Tá? Então, à medida que esses compostos vão eluindo, eles vão separando justamente com essa interação. Aqui no caso, o vermelho tem uma interação mais fraca com a fase estacionária, por isso ele sai mais rápido, ou seja, ele tem uma interação mais forte com a fase móvel. E nesse caso aqui, ele tem uma interação mais forte com a fase estacionária e por isso ele sai mais lentamente do que esse outro.
À medida que esses compostos vão eluindo, eles vão separando, né? Tem aqui o A e B, eles vão saindo e gerando sinais nos detectores, né? Dependendo da técnica cromatográfica, você vai gerando esses sinais. Esse sinal é chamado de pico, né? E, essa imagem aqui é chamado de cromatograma, né? Onde você tem um tempo que as amostras demoram para sair e as amostras eluindo aqui, né? Sendo identificadas nos detectores. Mas essas técnicas cromatográficas, existem diferentes tipos de classificação para essas técnicas cromatográficas. Então, ela pode ser classificada pela forma física, ela pode ser planar ou em coluna, né? Em coluna, como a gente viu esse exemplo de suete, né? Utilizando pigmentos, ou planar, que são plaquinhas ou papel. Ela pode ser classificada pela fase móvel, seria um líquido ou um gás, ou uma fase supercrítica, utilizando o fluido supercrítico. Esse fluido supercrítico é um fluido que está com a temperatura e pressão acima do ponto crítico. Então ele se comporta entre como se fosse um líquido e um gás ao mesmo tempo, né? Aí ele permeia na coluna como se fosse um gás e ao mesmo tempo ele se comporta como um líquido, né? Podendo dissolver as substâncias, né? E separá-las dentro da coluna, de acordo com a interação, né? Desculpe. Ele também pode ser, a técnica cromatográfica também pode ser classificada pela fase estacionária, pode ser fase sólida, fase líquida ou uma fase sólida quimicamente ligada, onde você modifica essa superfície da fase sólida, ou pode ser classificada pelo método de separação, se é uma cromatografia de adsorção, partição, de troca iônica ou exclusão molecular. Então aqui não vou dar muitos detalhes sobre todas essas técnicas cromatográficas, mas classificação de todas elas com base, né, no que vimos antes: planar, coluna, líquido, líquido, de acordo com a fase estacionária. E aí tem cromatografia de papel, cromatografia em camada delgada, gás líquido, gás sólido, gás com fase ligada e por assim vai, né? Então existem muitos tipos de técnicas cromatográficas, mas tudo depende das interações entre a amostra, a fase móvel e a fase estacionária. Então, quanto mais forte forem essas interações, melhor a separação, né? É importante salientar que a fase móvel também interage com a fase estacionária. Então, se você utilizar, por exemplo, um solvente errado com a fase estacionária que seja muito similar, você pode ter problemas, né, e destruir a sua coluna. Como, por exemplo, você tem uma fase, sei lá, de resina e você colocar um solvente diferente lá que não seja água e pode destruir a sua coluna. Então, tudo isso tem que ser de conhecimento prévio. Então, como eu disse para vocês, que eu falar um pouco mais dos mecanismos de separação, existe o mecanismo de separação de adsorção. Então, como eu disse, os mecanismos interagem de maneiras diferentes. Então, pode ser que os mecanismos, que as substâncias interajam com a adsorção mais forte e outras mais fracas. Se a substância adsorve muito forte, ela fica mais presa. Se ela absorve mais fraca, ela sai mais rápido, né? Então, vamos supor que você tem um composto que tem uma ligação de hidrogênio, ele vai ficar muito preso, né? Porque é uma interação muito forte. Já se você tiver ali, só uma interação de Van der Waals, vai prender um pouco e logo vai soltar, né? Vai dissolver. Então, essa adsorção no processo cromatográfico é uma adsorção reversível, né? Que se fosse irreversível, ela ficaria presa na coluna e não prestaria mais a coluna, né? Então, não seria eficiente esse processo de separação. Mas o que acontece normalmente é o processo reversível, por isso que você tem que ver a compatibilidade da tua amostra com a coluna, né? Que se for um processo irreversível, você pode perder a coluna também, ou estragar, né? Não ter mais o tempo certo de retenção, não passar bem o solvente por dentro dela, entre outros problemas. Outro mecanismo de separação é o de partição, né? Depende, é, no caso de dois líquidos, nesse caso a fase estacionária é um líquido, né, como se fosse um gel, né, um material polimérico na forma de gel, e aí a sua substância pode ser solubilizada por um tempo aqui, e depois, né, dependendo dessas interações com essa parte líquida, né, com esse gel, ela pode ir trocando com o solvente que está eluindo, né, passando aqui por fora, tá?
Então, tudo depende da solubilidade dos componentes na fase móvel e com a interação da fase estacionária. Temos também a fase quimicamente ligada, como eu falei anteriormente, é uma modificação da superfície. Normalmente é utilizado como fase estacionária acílica, mas você pode fazer, por exemplo, uma silanização nessa superfície. Claro que também você compra essas amostras já modificadas, né? Mas o que é feito é um processo de silanização, onde você adiciona grandes cadeias, né? Por exemplo, você tem aqui uma de C18, é muito utilizada as colunas com C18, e aí você separa muito materiais, tem uma interação muito forte com materiais apolares, né? Já que isso aqui é bem apolar, então é aquela questão do semelhante interage fortemente com semelhante, né? Então, esse aqui seria uma fase mais polar, então você modifica essa superfície deixando mais apolar. Então, se você não quiser uma superfície tão apolar, você pode, por exemplo, adicionar 5% de fenil. Você modifica 5% da superfície a grupos fenilhas e o resto é grupos C18. Então, você aumenta um pouco a polaridade e facilita um pouco mais a interação com outros compostos, né? E aí você pode vender um pouco mais fortemente compostos polares, digamos assim. Temos também a troca iônica, que é literalmente tem uma troca de íons. Por exemplo, resinas sulfônicas, né, vão ter ali cargas negativas e vão interagir fortemente, ou seja, por eletrostática, com ácidos protonados, por exemplo. E aí esses ácidos se ligam fortemente, só que aí ao ter outro íon, por exemplo, um próton do próprio solvente, você tem essa troca de íons, né? Então, o, o, o ânion passa a interagir mais com o próton e libera o outro próton, por exemplo, do ácido protonado, e, e ele segue permeando pela coluna. Então, é literalmente uma troca de íons, por isso o nome troca iônica. Tem também o mecanismo de bioafinidade, é mais para a parte biológica, para moléculas como moléculas grandes, como os anticorpos, enzimas, açúcares, né? Então você tem componentes complementares, vai ter ali mais aquela questão de chave e fechadura, né? Onde se liga exatamente compostos muito específicos. E temos também a coluna de separação por exclusão, né? Que seria como se fosse uma peneira molecular, né? Uma fase estacionária inerte, e aí por tamanhos vai separando, né? Então, vamos supor que você tem uma mistura de partículas poliméricas. Então, as partículas poliméricas menores vão eluindo mais facilmente, enquanto as partículas maiores vão demorando um pouco mais para permear, né, dentro dessa coluna, e aí separam mais facilmente pelo tamanho. Então, se você me perguntar, Flávio, mas quais são as principais técnicas cromatográficas usadas na área de alimentos? Eu diria que a cromatografia em camada delgada, né, a CCD, também chamada de TLC, do inglês Thin Layer Chromatography. Temos a cromatografia líquida de alta eficiência, ou HPLC, né? E também temos a cromatografia gás, que seria a cromatografia gás sólido ou gás líquido. Então, essas são as principais técnicas utilizadas hoje em dia na área de alimentos. E a gente vai entender um pouquinho de cada uma delas e eu vou falar um pouco de como elas são aplicadas na área de alimentos, tá? Então, primeiro a cromatografia em camada delgada. Ela é uma técnica muito utilizada, né? Ela é um pouco menosprezada por muitos cientistas, né, digamos assim, ou até um pouco pela indústria, mas existem muitas indústrias que ainda utilizam essa técnica por ser uma técnica barata, né? Então, na área de alimentos tem diversas aplicações, né? CCD ou TLC, tá? É a mesma coisa. Então, usar, por exemplo, para identificar um contaminante, usar para ver o aditivo, né? Elas são muito utilizadas na parte de aminoácidos e aminas biogênicas. Esses aminos biogênicos seriam uma classe de moléculas pequenas produzidas e metabolizadas em vivo, né? E desempenham um papel importante em patologias, por exemplo. Então, elas são as bases orgânicas de baixa massa molecular, então
são muito visadas em determinadas indústrias. Vai calcular, por exemplo, lipídios, para ver se tem açúcares, a presença de ácidos orgânicos. Então, a TLC é uma análise rápida que serve, por exemplo, para identificar esses compostos. Né? Como funciona? Você tem uma placa, né, que a gente chama de CCD, essa placa de camada delgada, ou TLC. Normalmente a gente passa uma linhazinha com grafite aqui, né, e coloca as amostras, né, a sua amostra solubilizada no solvente. Aí tem um capilarzinho, que é um vidrinho bem fininho. Você pega ele pega, né, por capilaridade, você pega essa amostra e vai plotando lá na tua plaquinha, né? Aí vai fazendo esses pontinhos e você vai meio que concentrando a amostra nesses pontinhos. E aí sempre com cuidado para ele não ficar em contato com o solvente, né? Claro que você sabe a altura do solvente e você sabe já a altura que deve ficar a tua substância, né? E aqui no caso você pode colocar outras amostras, podendo ser até alguns padrões, né? E aí você pode confirmar pela altura se elas correspondem à mesma amostra ou se são uma determinada substância. E aí o que que acontece? O solvente vai eluindo, né? Vai subindo nessa amostra e vai carreando as substâncias. Se ele interage mais com a sílica, nesse caso aqui muitas plaquinhas são de sílica, ou pode ser em papel também, como aqui nesse lado, muitas substâncias, se elas interagem muito, elas vão ficar mais para baixo. Se elas interagem menos com a fase estacionária, elas sobem mais, né? Ou seja, elas interagem mais com o líquido. Então aqui, por exemplo, a gente poderia concluir que temos as mesmas substâncias no, nessas três amostras, tá? Então, por exemplo, você pode detectar compostos orgânicos como açúcares, aminoácidos, né? Você pode até detectar, tipo, por exemplo, um corante no alimento, um conservante. Então, você colocaria a tua amostra aqui do teu produto e padrões aqui do lado, se ele corresponder à altura, é porque provavelmente é a mesma substância, certo? Então, as fases estacionárias normalmente para CCD são a sílica e a alumina, né? Então, antes de utilizar, você precisa ativar. Você pode colocar numa estufa, né? Então, para retirada de umidades, impurezas. Ou então, celulose e poliamida, você também ativa, mas num tempo bem menor, né? Para não destruir a fase estacionária. Então, outra informação que essa técnica pode nos dar é de acordo com essa altura, né? Você vem com a régua, você sabe essa altura, que distância é daqui para cá, né? De onde você colocou a sua amostra, e daqui das outras substâncias para cá. Então você tem o que a gente chama de fator de retenção, né? Onde você divide, né? Essa distância, essa altura, né? Digamos assim, da sua amostra por essa distância do solvente, né? E aí você tem os diferentes fatores de retenção. Então, o que você pode ter como resultado, né? Tem uma informação qualitativa, você não quantifica, né, o quanto de substância tem na tua amostra, nesse caso, é uma informação qualitativa. Então, você pode comparar com os valores de fator de retenção já tabelados, só que não é muito confiável, porque dependendo da substância e do solvente, você pode ter esse RF igual, né? Então, não é muito confiável isso, mas dá para você ter uma ideia. Você pode ter uma comparação, né, do padrão eluído em conjunto. Por exemplo, você coloca a tua amostra com outra amostra ou com outros padrões, e aí você pode confirmar que substância é aquela, ou ter uma ideia disso. E você também pode fazer uma extração, né? Por exemplo, você elui, né, e você tem as substâncias, e aí naquela manchinha lá que você tem, por exemplo, nesse outro caso aqui, nessa manchinha azul, que é o seu interesse, você pode retirar essa parte, né, com a espátulazinha, retirar essa parte que tem a substância azul, e aí fazer uma extração com outro solvente. E aí você tem a sua substância isolada, né? Seria um método cromatográfico também. Então, por exemplo, a gente tem uma amostra e a gente quer saber se tem um padrão A e o padrão B nessa amostra. A gente faz a eluição e pelas alturas a gente pode ter uma ideia, né, dessa substância. Então eu poderia perguntar, na amostra, ela é igual exatamente ao padrão A, ao padrão B?
Não, né? Porque se você for ver aqui os tempos de retenção, são tempos de retenção diferentes, né? Na amostra de interesse, pode conter a substância A? Sim, pode conter a substância A. E pode conter a substância B? Provavelmente não, já que é o mesmo solvente aqui e não mostram alturas iguais, ou seja, fatores de retenção diferentes, né? Dessa aqui, ó, tem um fator de retenção diferente dessa, né? Se você dividir essa altura pelo do solvente e essa altura pelo solvente, vão dar fatores de retenção diferentes. Então, provavelmente não é a mesma substância, já que essa interage muito menos do que essa com a fase estacionária, certo? Então, dá para ter uma ideia, né, dessas do que teria nessa amostra. Mas para certificar disso é necessariamente eluir em outros solventes para ver se acontece, né, essas mesmas alturas, né, o mesmo tempo de retenção. Outra coisa que você pode fazer também é a cromatografia bidimensional. Primeiro você corre na plaquinha assim, né, com o solvente, e aí depois você gira a plaquinha, por exemplo, como se pegasse essa parte aqui de baixo, né, colocando aqui embaixo e girando com o solvente eluído nessa direção. E aí pode ser que alguns compostos coeluam, né? Então vamos supor, tem um azul aqui, mas pode ser que tenha outra coisa. Ou, por exemplo, tem uma vermelha aqui, mas tem outras substâncias também aqui juntas. Então, quando você colui com outros solventes, você consegue observar que eles também separam outras substâncias. Então, significa que nesse solvente aqui, são várias substâncias eluindo, né, no mesmo tempo de retenção e tendo interações semelhantes, certo? Então é importante fazer também essa cromatografia bidimensional para ter certeza que não tem outras substâncias ali. Então, nem todos os compostos são coloridos assim, né? Então, existem algumas formas de revelar que você pode usar líquido, gás ou até luz para que você consiga observar essas substâncias na sua plaquinha. Uma das formas é utilizar a luz ultravioleta, onde você normalmente a gente tem uma câmara de luz UV, né, bem fechadinha. Aí você liga essa luz UV e coloca a plaquinha lá dentro. Então, por uma janelinha com um vidro específico, né, você consegue observar lá dentro a substância. Mas para isso, a substância precisa, né, absorver a luz ultravioleta para aparecer. Outro caso é utilizando vapor de iodo, onde você algumas substâncias revelam, né, elas começam a ficar meio que amareladas com vapor de iodo, e aí você consegue fazer uma bolinha lá nela e identificar a altura da substância, né? Então, o fator de retenção da substância você consegue comparar. Mas também existem reveladores que destroem a amostra, né? Que você, por exemplo, não pode mais separar. Você não consegue ver a sua amostra. Então vamos supor que você usa uma solução de ácido sulfúrico, né? Você dispersa um pouco de ácido sulfúrico sobre a sua amostra. Aí depois você aquece um pouco, né, essa plaquinha e aí a mancha, né, digamos assim, da sua substância aparece lá, né, na plaquinha e aí você consegue ver, comparar com um padrão, por exemplo, ou com outras amostras, se são semelhantes ou não, de acordo com o fator de retenção. Mas, por exemplo, você não consegue mais retirar, por exemplo, aquela substância ou tentar reutilizar, por exemplo, aquela plaquinha, né? Você vai destruir a amostra e provavelmente vai inutilizar a plaquinha. Existem plaquinhas que você pode fazer e existem plaquinhas que você compra que tem reveladores específicos também que você coloca na luz UV e aí fica mais fácil detectar a substância também, tá? Quais as vantagens? Então, a vantagem de utilizar a camada delgada é que ela é de fácil execução, né, muito rápida, é um trajeto pequeno, então em 10 minutos ali no máximo você consegue ter tua amostra diluída.